Aberta a sessão. Registro aí a presença de todos, sejam bem-vindos. Vamos iniciar nosso julgamento com as sustentações orais, começando pelo número 1 da pauta, é o agravo de instrumentos 0800 667 52, Everton Luiz Alves Mendes Oliveira e Ana Paula da Silva Prestes. Relatoria de desembargadora Zeneide. Algum advogado presente para fazer a sustentação? Nenhum advogado presente, o processo é julgado de forma virtual. Número 2. Agravo instrumento 080 1394 11, Cíntia Liane Bezerra de Mendonça, Bradesco Administradora de Consórcio Limitada, também da relatoria de desembargadora Zeneide. Algum advogado para sustentar neste processo? Nenhum advogado presente. Processo. Juliano Lira Guimarães. Bom dia. Número 3. Agravo instrumento 080 1444 37. Bom dia. Juliano Lira Guimarães, advogado do agravo do instrumento anterior. Já foi proclamado o resultado, doutor. Não, doutor, eu estava falando aqui, é porque me cortou meu áudio aqui, eu estava presente, inclusive eu falei logo cedo com a doutora Leila sobre o julgamento. O anterior já chamei 2, qual deles? O final 1394, dígito 11. Tá, vamos lá. Então, vou retornar aqui para ele, está cedinho aqui. Cíntia Liane Bezerra de Mendonça e Bradesco, administradora de consórcio. Vossa Excelência fala pela parte agravante ou pela parte agravada? Pela parte agravante, Cíntia Bezerra de Mendonça. Tem a palavra por até 15 minutos. Bom dia, Excelências. Eu peço desculpa aí pela falha na minha internet, aqui pelo sistema. Eu sou advogado Cíntia Liane Bezerra de Mendonça. Esse caso, trata-se de um caso em face do Bradesco Consórcio. A agravante adquirir um consórcio da modalidade de carta de crédito pela lei de sistema de alienação fiduciária, do qual, para a concessão do crédito, se faz necessário a restrição no imóvel, ou seja, há o registro da concessão do crédito em valor do imóvel. Por se tratar de consórcio, ele segue algumas diferenças do contrato de alienação fiduciária padrão. Aquele que nós compramos o imóvel, recebemos a autorização da carta de crédito e, posteriormente, o vendedor recebe o crédito. Nesse caso, no caso de consórcios, para a obtenção do crédito, o cliente, o consumidor, ele precisa garantir o valor daquela carta de crédito. E assim a minha cliente fez. A princípio, ela aderiu uma carta de crédito de 700 mil, da qual lhe foi oportunizado pela seguinte orientação. A senhora vai assinar a carta de crédito de 700 mil, mas o seu crédito será de 350. Porque os 350 mil resultantes você receberá como espécie de entrada para o lance. E assim a minha cliente fez. Quando foi por volta de dezembro de 2016, a minha cliente deu uma carta de crédito, deu um lance no valor de 133 mil, que se referia a 92 parcelas. Feito esse lance, ela foi sorteada. E, a partir de então, ela alienou os imóveis que ela tinha para construir uma casa. Quais eram esses imóveis? 2 terrenos do condomínio Alphaville, à época, avaliados em 80 mil reais cada, e um apartamento no valor de 200 mil reais. Feito isso, foram feitos registros de alienação fiduciária dos respectivos imóveis. E aí ela passou a receber de forma parcelada o valor de 263 mil. Então, 216 mil. Então, o que nós temos? Um crédito que era de 700, baixou para 350, ela garantiu o empréstimo com 2 terrenos de 80 mil e um de 200 mil. Então, ou seja, nós temos uma garantia de 360 mil reais para a concessão de um crédito de
350. Ou seja, o banco continua sendo uma vantagem em relação aos imóveis. Só que, diante da demora da entrega do crédito, que esse crédito ocorreu por volta... Ele saiu sendo pago de forma parcelada em 2017, 2018. Ela não recebeu os 200 mil de forma integral. Ela passou a construir uma casa em um dos lotes do terreno Alphaville, em Mossoró. Vindo a construir essa casa, ela terminou agora em 2021. E o banco a procurou para fazer uma nova garantia. E aí ela estranhou, disse, olha, mas não faz sentido, porque eu já tenho um apartamento e 2 terrenos com vocês. E hoje em dia eu tenho uma casa construída nesse terreno que está alienada. Então, qual foi a nossa providência? Foi, e ao mesmo tempo, as parcelas continuam. Por isso que, com a devida vênia, a desembargadora na concessão de liminar entendeu que não havia perigo de dano. Mas o perigo de dano ele é contínuo, porque por se tratar de uma relação sucessiva, todo mês ela sofre um dano. Por quê? Todo mês ela tem descontado da conta dela, hoje algo em torno de R$ 3.400, por um empréstimo que ela não recebeu o valor total. E aí eu vou chegar nesse ponto. Então, nós fizemos uma apuração do valor da casa. A casa hoje está avaliada em R$ 1.200.000, para um empréstimo de R$ 350 mil, mais um apartamento de 200 mil. Então, o que é que nós temos? Nós temos mais de 1.300.000 de garantia. E qual foi o meu pedido? O meu pedido foi que, em sede de tutela de liminar no agravo do instrumento, nos fosse concedido o valor da carta de crédito residual, que seria R$ 150 mil, que são justamente a correção desses anos, que ultrapassa, vai chegar algo em torno de 410 mil, mas que encontram-se devidamente garantidos por bens. Veja, eu tenho um contrato de alienação fiduciária, do qual ele está garantido por registro de 3 imóveis, dos quais um vale 200 mil, o outro vale 80 e o outro vale 1.200.000, e como prova disso, nós juntamos um laudo de um engenheiro civil capacitado em avaliação, que eu gostaria de frisar que, para avaliação de imóveis, um curso específico de engenharia civil, e esse engenheiro tem esse laudo. Ele fez uma avaliação desse imóvel e disse, olha, aqui está caracterizado um excesso de execução, um excesso de penhora, de restrição, porque eu tenho 1.200.000, quero receber 150 mil, e por causa de uma conta global de 410 mil, o banco está mais que garantido. E aí a outra pergunta que eu suscito no processo, por que não há perigo de dano? Imagine que o valor das parcelas do empréstimo, eles já chegaram à quitação do valor financiado dos 410 mil. Então, na realidade, eu já tenho um contrato de consórcio de imóveis que já foi quitado, eu tenho uma garantia de 1.300.000, tenho 150 mil reais para receber pendente, e ainda sofro todo mês com desconto da minha conta. E o banco, excelências, eu peço até o que me causa um certo desgaste, uma tristeza com o sistema financeiro brasileiro, é porque o banco simplesmente ele não aparece. Ele não apareceu no processo de origem, ele fez uma contestação genérica, ele não enfrenta as questões. Agora, no agravo de instrumento, eu gostaria muito que ele tivesse comparecido para fazer até esclarecimentos, mas ele não comparece. Ele não contrarrazoou o agravo do instrumento, e a minha cliente, ela continua tendo a privação de todas as formas que Vossa Excelência pode imaginar. Primeiro, porque ela tem garantido, repito, 1.300.000 para o empréstimo de atualmente 210 mil. Segundo ponto, ela tem descontos mensais em sua conta de empréstimo, que eu vou chamar empréstimo, mas seria um contrato de alienação fiduciária, já quitado. E terceiro, ela não consegue resolver a questão, porque o banco simplesmente não abre canais de negociação, o banco não comparece aos autos, e nós ficamos nessa situação de vulnerabilidade, de hipossuficiência, sem total condições de resolver o problema. Então, o que eu gostaria de pedir a Vossas Excelências, feito esses esclarecimentos fatos, o processo é bem complexo, é um processo que realmente precisa de uma análise muito devida nessas questões, porque ela é triplamente injustiçada. Ela sofre exatamente com esses 3 problemas. Então, a razão do agravo do instrumento, o nosso pedido é, primeiro, que, já que é para ficar tudo alienado, então que ela receba o valor que o banco reconhece nos documentos juntados aqui, eu posso até citar o ID do documento,
que é o histórico de pagamento, que ela receba a carta de crédito que lhe é pendente, que é R$155 mil. Ou, se esse juízo entende, não, pode se tratar de uma matéria de antecipação de mérito, né, porque nós estaremos valor de pecúnia. Então, que se baixe o gravame sobre os outros imóveis, porque não faz sentido ela ter a propriedade dos seus imóveis cerceadas por um empréstimo que não recebeu, que continua pagando, e, ao mesmo tempo, ninguém quer resolver o problema. Então, assim, a nossa única alternativa foi recorrer ao judiciário. Eu peço até desculpas pela colocação da sustentação oral de forma coloquial, mas é porque os fatos realmente são muito detalhados e numa sustentação um pouco mais formal eu não conseguiria esclarecer esses pontos. Então, nosso pedido, nosso pleito é que seja deferida a liminar no sentido de liberar o valor restante da carta de crédito reconhecido pelo banco, conforme documentos constam nos autos, ou, alternativamente, que seja desfeita essas restrições de registro nos imóveis ora citados no processo, que trata-se de 2 terrenos no condomínio Alphaville e um apartamento no valor de R$200 mil também na cidade de Mossoró. É o que se espera desse juízo. Obrigado, doutor. O voto da relatora é pelo desprovimento do agravo, que fica decidido à unanimidade, recurso desprovido. Passamos ao número 3, é o agravo instrumento 080, 1444, 37, Diego Felipe Sampaio Alves e Luciana Carla Costa Campos Sampaio e outros. Relatoria desembargadora Zeneide. Algum advogado para sustentar neste processo? Tem, excelência. Artêmio. Artêmio. Falo pelo agravante. Fala pelo agravante. Tem até 15 minutos, doutor Artêmio. Excelentíssimo senhor presidente, excelentíssimo senhor desembargadores, sempre uma alegria renovada poder estar presente a essas distintas sessões do Tribunal de Justiça. E vou ser muito breve, excelência. Trata-se o agravo apenas de deslocamento de competência, quando se sabe que a competência no Código de Processo Civil e no Superior Tribunal de Justiça houve o acolhimento da perpetuatio jurisdictionis. Então, na realidade, a demanda foi proposta em Natal e, algum tempo depois de tramitar, os réus se mudaram, alteraram o domicílio para Brasília e, em razão disso, o juiz de primeiro grau entendeu que deveria ser alterada a competência para Brasília, quando, tanto no Código de Processo Civil, as duas situações do artigo 43, quanto na jurisprudência pacífica do STJ, esta situação de comodidade não está albergada nem num caso nem no outro. Então, já me encaminhando para o final, excelência, o agravo é tão somente para manter a jurisdição em Natal, tendo em vista que não há qualquer fundamento para a sua alteração. Muito obrigado. Doutor Artêmio, consta aqui no processo, no voto da relatora, que a genitora e a criança mudaram-se para Brasília. É o que consta nos autos. Perfeito. E aí a mudança é em função, como ela tem a prerrogativa de foro, a mudança de competência em razão da mudança dela para Brasília. Essa mudança se deu no curso da ação, é? Sim, sim. Bom, então eu vou modificar meu voto, porque depois de estabelecida a relação processual, fixada a jurisdição, a mudança de endereço da parte não importaria na mudança de competência, porque senão, se no curso da ação houver várias mudanças de endereço, haveria também várias mudanças de competência do juízo. Eu penso que estabelecida a jurisdição, e no momento da ação proposta
a genitora e a criança estavam a residir em Natal, eu altero meu voto para discordar do voto da relatora. E, doutor Aí, não, é só para dizer que a ementa diz exatamente que da mudança de endereço da genitora e do menor para a comarca de Brasília. E agora a competência é da comarca de Brasília em face do interesse do menor. É isso que está aí no meu voto. Da ação. Então, eu penso que depois de proposta da ação, não comportaria mais essa mudança. Mas é o meu entendimento. Doutor Eduardo, por gentileza. Exatamente. Eu vou acompanhar a Vossa Excelência também, de Barra do Ibanez, porque, embora o Estatuto da Criança, estou aqui lendo votos de embargadora Zeneide, foi em relação à competência, mas essa competência daqui eu acho que seria determinada também antes, inicialmente, né? A competência inicial em razão do domicílio dos pais do responsável, mas como a ação já tinha sido ajuizada, então realmente deve prevalecer a primeiro o juiz que ficou competente para o processamento da ação. No momento da propositura, perfeito. Então, exatamente, a propositura da ação. Agravo provido por maioria, sou o redator para o acordo. O número 4 é o agravamento 080 24 94 98, Fênix Empreendimentos Limitada e Rubens Pinheiro de Souza. Pagadora Zeneide é a relatora. Algum advogado para sustentar nesse processo? Bom dia, Excelência. Sim, pela Fênix Empreendimentos. Me ouvem? Sim. O voto da relatora está pelo provimento do agravo, de acordo? Perfeito, Excelência. Sendo pelo provimento, realmente não, eu dispenso a sustentação oral. Agradecemos a compreensão. Recurso provido à unanimidade. Obrigada. Bom dia a todos. Bom trabalho. Obrigado. O número 5 é o agravo instrumento 080 31 20 20. Unimed Natal, Luana Vitória Silva Gomes. Pagadora Zeneide é a relatora. Algum advogado para sustentar neste processo? Bom dia, Excelência. Sim, sou eu, a doutora Andressa. Doutora Andressa. Doutora Andressa fala pela Unimed, então? Isso, Excelência. Vossa Excelência tem até 15 minutos. Tudo bem, obrigada. Bom dia, senhor presidente, a ilustre relatora, aos demais membros da Câmara e a todos presentes nessa sessão. Tentarei ser bem breve na sustentação, visto que o processo se trata de cobertura de cirurgias plásticas para a agravada Luana Vitória. Excelência, ela requereu, em primeiro grau, o deferimento da liminar para o custeio de próteses de silicone, lipoaspiração de tronco na região interna das coxas, com enxerto glúteo, uma vez que, alegando, possui excesso de pele, bem como as seções de drenagens linfáticas, as próteses, cintas modeladoras e meias antitrombo, sendo concedida o requerimento de forma total. Antes de adentrar aos fundamentos apresentados no agravo, cabe salientar que existe um repetitivo do número 1069, onde versa sobre a obrigatoriedade de custeio pelo plano de saúde de cirurgias estéticas pós-bariátrica, inclusive estando ainda afetado na segunda sessão do STJ, ainda pendente de julgamento. Importante também lembrar que as cirurgias não possuem qualquer função de restaurar órgão, membro ou região da usuária. Tanto é que os laudos apresentados, tanto médico quanto psicológico, não atestam essa necessidade. Simplesmente levam em consideração questões subjetivas, como a autoestima da agravada. Além disso, o juízo ACO deferiu ainda o custeio de materiais que sequer fazem parte dos procedimentos cirúrgicos, né, que não versam
que não são necessários para o êxito, como é o caso da cirurgia, das drenagens das meias e das cintas. Fato é que a decisão agravada realmente rasa o contrato firmado entre as partes, além de ir contra a legislação que regulamenta os planos de saúde. Inclusive, já existem decisões precedentes neste egrégio tribunal quanto a esta matéria, que são o caso dos agravos de instrumento 080-2994, dígito 04 de 2021, que é de relatoria do desembargador Amauri, o 080-2550, dígito 34 de 2022, que é de relatoria do senhor presidente desembargador Ibanez, e ainda existe um precedente recente que versa exclusivamente quanto ao fornecimento das drenagens, as meias e as cintas, que foi proferido pelo juiz convocado, doutor Ricardo Tinoco, no agravo de instrumento 080-04-2881. Importante ainda lembrar que em recentes julgados no STJ, foi fixado por maioria a tese da taxatividade do rol, sendo essa a regra, cabendo ao beneficiário comprovar que se encaixa nas exceções. Nesse sentido, eu reitero os termos do agravo de instrumento e peço a concessão do efeito suspensivo. Agradeço pela atenção. Obrigado, doutora. O voto da relatora é pelo desprovimento do agravo, no entanto, meu voto discorda, e o doutor Eduardo também. Então, o recurso, o julgamento fica pelo provimento do agravo, por maioria, vencida a relatora e eu, redator, para o acordo. Obrigada, excelência. Agravo de instrumento, o número 6, agravo de instrumento 081, 27, 92, 86. Estado do Rio Grande do Norte, Sindicato dos Auditores Fiscais do Tesouro Estadual. Inferno. Relatoria do embargador Zeneide. Algum advogado para sustentar neste processo? Sim, excelência. Jailson Fabelano. Já tem 15 minutos. Jailson, pode iniciar a sua fala. Obrigado, excelência. Processo, presidente. É o número 6. 6, obrigado. Bom dia a todos. Esse agravo, excelência, gira em torno de duas questões fundamentais, que são dois argumentos do Estado. A questão fundamental aí, esse agravo trata da conversão da moeda de Cruzeiro Real para o RV em 1994. A gente, o sindicato Doutor, permite-me, apresentou o voto a liquidação. Pelo desprovimento. O Estado, nessa liquidação, pediu um prazo de 60 dias, o que foi concedido pelo juiz Acor. Está me ouvindo? E quando foi feita a impugnação, a liquidação, o Estado pediu. Senhor? Está me ouvindo, doutor? Estou ouvindo, estou. Tá. Então, eu quero dizer que eu fui olhar aqui o voto da relatora pelo desprovimento do agravo do Estado, de acordo? É porque eu baixei meu som e o doutor Fábio baixou o dele aqui, aí pronto, não está respondendo mais nada. Tá bom. Então, vota pelo desprovimento. Tem uma preliminar que é rejeitada e, no mérito, o agravo é desprovido. Ok, bom dia a todos. Decisão à unanimidade. O número 7 é o agravo é a apelação 081, 09, 54, 43. Mário Oliveira de Carvalho e outros, e Plano Invest, Administração de Serviços Limitada. Embargadora Zeneide, a relatora. Algum advogado para sustentar neste processo? Nenhum advogado presente, processo julgado. O número 8 é o agravo de instrumento 081, 4101, 53, Unimed Rio Grande do Norte, Federação, e Clara Marcena Fontinelli, também relatoria de embargadora Zeneide. Algum advogado para sustentar neste processo? Presidente. Sim. Presidente.
Eu fiz um adendo aí com relação na emenda mesmo, falando da previsão no rol de procedimentos e eventos em saúde suplementar. Eu acresci isso aí. Aqui neste processo 8, que nós estamos... É o 8. Tá. Tem advogado aí, né? Não respondeu, desembargador. Eu também. Excelência, eu estou vendo a advogada da Unimed, doutora Renata, que está aparecendo aí. Não sei se ela está ouvindo. Eu estou ouvindo, mas é a apelação 081-4391, dígito 29, números novos. Não é este, doutora. É o oitavo da... É, exato. Tá. Então, neste processo, haverá ampliação de quórum, porque meu voto é divergente do da relatora. A relatora vota pelo não provimento e eu voto pelo provimento. Doutor Eduardo concorda com Sua Excelência, então fica a ampliação de quórum neste processo. O número 9, apelação 081-4391-29, Unimed Natal, José Miguel Braz Paz e outros, relatoria desembargadora Zeneide. Algum advogado para sustentar neste processo? Bom dia, novos jogadores. Eu estou pela Unimed. Doutora Renata. Bem, isso. O voto da relatora é pelo provimento do agravo. De acordo? É uma apelação. Do apelação, desculpa. Pelo provimento do apelo. Do nosso apelo, não é isso? O apelo é da Unimed. Não é? Pronto. É que eu estava dando uma olhada se tinha a apelação da parte contrária, já que tem os embargos de declaração deles. Tem Mas não. ótimo. Sua apelação é só da Unimed. Posso proclamar? Pode. É o conhecimento da apelação, não é isso? É provimento do apelo à unanimidade. Obrigada. Okay. Próximo é o número 10. Apelação 081-4415-23. Banco BMG-SA, Antônio Hermínio. Relatoria desembargadora Zeneide. Algum advogado para sustentar nesse processo? Nenhum advogado respondeu. O processo julgado. Número 11. Apelação 080-4690-34. FGR, Urbanismo Natal SPE Limitada. Pascoal Bem-vindo Dias. Relatoria desembargadora Zeneide. Algum advogado para sustentar nesse processo? Sim, excelência. Doutora Eliane? Isso, Eliane Melo. Vocês conseguem me ouvir bem? Consigo. Okay. Fala pela parte apelante. Apelada. Tem até 15 minutos, doutora. Okay. Excelente. Excelentíssimo senhor presidente, senhora desembargadora, relatora Maria Zeneide. Eliane, tem alguém para falar? Oi? Não, tá, pode continuar. Demais desembargadores, senhor representante do Ministério Público, colegas advogados, primeiramente, desculpe-me pelo nervosismo que deixo transparecer na minha estreia aqui na sustentação oral. A presente sustentação, ela tem a intenção de trazer à baila 2 pontos, e eu prometo ser bem breve. Primeiro, é a relação de consumo, que ficou comprovado nos autos pela sentença proferida pela juíza Có, e o segundo ponto é a atualização monetária, a qual a apelante questiona. Na relação de consumo, cabe, no caso, o comprador, o apelado, o direito de resilição unilateral do contrato, né? O que ocorreu, ao meu ver, foi um abuso de direito na insistência da apelante em continuar com esse negócio jurídico por mais de 4 anos, quando inteiradamente o apelado tentou, por todas as vias administrativas
e audiências de conciliação em tentar resolver a lide, né? Então, sempre foi o intento do apelante em levar o bem a leilão, né? Inclusive, existe uma liminar nesse processo, no sentido de suspender a liminar no qual foi deferida pela juíza. Quanto à atualização monetária, excelências, eles questionam pelo fato de ter sido estipulado em sentença a correção com base no IGPM, sendo que eu quero trazer aqui que essa correção, esse índice proferido pela juíza Có, ela levou não só em consideração a jurisprudência dos tribunais, como também o próprio contrato firmado entre as partes. Lá está escrito nas folhas número 2, né, que seria corrigido as parcelas após a entrega das partes comuns do condomínio, que seriam corrigidas pelo IGPM, né? Então, é isso. Doutora Eliane, por favor, o voto da relatora desprover o mérito do recurso, apenas afasta a litigância de má-fé. Então, o provimento é parcial para afastar a litigância de má-fé, mantendo a decisão de primeiro grau nos demais erros. De acordo? Excelência, eu acho que teve um equívoco pela ordem. Na hora que a doutora falou, eu falei junto e eu acredito que vocês não ouviram. Eu vou sustentar pela parte apelante. Eu parei a fala de doutora Eliane e perguntei se tinha alguém falando. Ninguém respondeu. Eu falei, doutor. É porque a doutora Eliane falou junto comigo, então eu acredito que deu a entender que seria ela. Mas tudo bem, o próximo caso é no mesmo sentido, eu sustento no próximo. Apesar que a gente discorda com relação à questão da aplicação do Código de Defesa, porque se trata de um contrato com garantia de alienação fiduciária, inclusive registrado com propriedade, mas tudo bem. Aí, na próxima, que parar a sustentação, liga a câmera, porque ninguém está vendo você. A minha câmera está ligada, excelência. Acredito que seja um problema técnico. Agora está vendo. Excelência. Realmente, eu não vi. Alguém está vendo a doutora? Eu estou. Tá? Eu estou não, a doutora a outra doutora que eu não sei quem está falando. Isso, excelência. E a outra está aqui. Nós não estamos, eu pelo menos não vejo. Eu estou vendo. Então, doutora Eliane, Vossa Excelência está de acordo com esse julgamento, o número 11? Sim, Excelência, eu gostaria só de ressaltar mais um ponto, breve, só para fechar. Doutora, esses outros pontos não estão sendo mantidos. A única desvantagem em relação ao interesse do cliente é a litigância de má-fé. Ok, satisfeita, Excelência. Obrigada pela atenção de todos. Obrigado. O número 12 também é a mesma empresa, FGR Urbanismo Natal S.P. Limitada, muda a outra parte recorrida. Wesley Kerlin da Fonseca Soares. E a doutora que estava falando, então, pretende fazer sustentação oral nesse processo, o número 12? Sim, Excelência. Sim, Excelência. Pronto, agora vamos ouvir a doutora. Tem até 15 minutos, doutora. Obrigada. Primeiramente, bom dia a todos. Colém da Câmara saúda a todos, aos quais me dirijo com grata satisfação e respeito. Consoante se extrai dos autos, trata-se de uma ação de rescisão contratual cumulada com restituição de valores pagos, cuja intenção do apelado na ação seria rescindir o contrato e ver devolvido os valores que ele pagou a título desse contrato. Ele alega na sua ação que o objetivo da rescisão é porque, infelizmente, ele perdeu o emprego e, com isso, ele não teria mais condições de arcar com o pagamento das parcelas do contrato. Eu gostaria de deixar bem claro aqui na minha sustentação que, ao contrário do que entendeu a sentença, é inaplicável à questão o Código de Defesa do Consumidor. Por quê? O contrato em discussão, ele é regido pela Lei 9.514,
do ano de 97. Por quê? Se trata de um contrato de compra e venda com garantia de alienação fiduciária, o qual está devidamente registrado no cartório de registro de imóveis. Inclusive, o imóvel em questão, ele já foi consolidado em favor da parte apelante. Então, diante disso, é inaplicável o Código de Defesa do Consumidor. Por quê? O Código de Defesa do Consumidor, ele não pode se sobrepor à lei específica que se aplica no caso, que no caso é a Lei 9.514, devendo ser aplicado no caso da rescisão contratual os artigos 26 e 27 da referida lei. Além do mais, a gente está diante de um caso em que o próprio apelante, que é o devedor fiduciante, ele afirma contundentemente na sua inicial e na sua impugnação, bem como nas suas contrarrazões, que ele estava inadimplente com relação ao contrato. Então, simplesmente a empresa, ela cumpriu o que era estabelecido a ela. Ela simplesmente fez fazer valer o direito dela de executar de forma extrajudicial esse contrato. Então, dessa forma, o nosso pleito da apelação é para que seja afastada a incidência do Código de Defesa do Consumidor e seja aplicada a Lei 9.514, com relação ao caso. No entanto, caso Vossas Excelências não entendam, ainda argumentando para tanto, na hipótese remota de rejeição, a gente quer que, pelo menos, seja reduzido o valor a ser restituído à parte, que atualmente na sentença está de 75% de restituição, tendo em vista que a parte apelante, ela teve diversos gastos, tanto cartorários, quanto com condomínio, quanto com avaliação do imóvel, para que a execução extrajudicial fosse concretizada, que o procedimento fosse realizado. Então, caso Vossas Excelências não atendam pelo afastamento da incidência do Código de Defesa do Consumidor e aplicação da Lei 9.514, buscamos pelo menos que seja ampliado esse percentual de retenção e de restituição à parte apelante. Agradeço pela oportunidade, essa é a sustentação do necessário. Obrigada. O voto da relatora é pelo desprovimento do recurso. Fica decidido à unanimidade. O recurso desprovido. O número 13 é o agravo instrumento 08.082,97, Maria das Graças Silva de Almeida e Unimed Natal. Sou o relator. Algum advogado para sentar nesse processo? Sim, Excelência, bom dia. Bom dia, doutora Wanderlúcia. Isso. Falo pela Unimed Natal. Tem até 15 minutos, doutora. Obrigada, Excelência. Bom dia a todos. O processo que está em análise, ele versa sobre requerimento pela parte agravante de procedimentos odontológicos consistentes em sinusectomia maxilar, osteostomias e enxerto ósseo. Na origem, o pedido de liminar para para obrigação de custeio desses procedimentos, eles foram negados pelo juiz de primeiro grau, o que ensejou o presente recurso da parte agravante. E, inicialmente, temos que a decisão do juiz de primeiro grau, ela foi acertada, e a gente destaca dois pontos, o que se destaca aqui nessa sustentação são dois pontos. Inicialmente, Excelências, a gente tem que não há urgência para que essa liminar, para que esse efeito suspensivo, no caso do presente agravo, ela fosse concedida, data máxima vênia, em razão da ausência de urgência. Isso, Excelências, porque o laudo médico produzido pelo cirurgião, ele não imprime em nenhum momento o caráter de urgência desses procedimentos. Ainda são procedimentos de caráter eletivo, o que corrobora a ausência de urgência para a realização desses procedimentos. Ainda nesse contexto, a razão da negativa desses procedimentos foi em razão da conclusão da junta médica.
A junta médica ela é instaurada toda vez que há uma divergência entre a solicitação do médico assistente e a análise da operadora. Então, inicialmente, o auditor entendeu que esses procedimentos e os procedimentos não haviam imperativo clínico para a realização dos procedimentos solicitados em ambiente hospitalar e, consequentemente, também os materiais não deveriam ser autorizados. Como bem foi ressaltado na decisão de primeiro grau, essa conclusão foi tida pela análise de 3 profissionais, né? E a conclusão da junta médica corroborou o que a auditoria havia concluído. Então, considerando, faço destaque para essas 2 questões. Primeiro, a ausência de urgência, o que teríamos temerário uma decisão na fase de cognição sumária, especialmente, porque nesses casos, como houve a conclusão pela negativa dos procedimentos pela junta médica, nesses casos, há inclusive o pedido de uma perícia, já que há essa divergência. Então, uma concessão nesse momento seria um pouco temerário, podendo aguardar o curso do processo para verificar verificar melhor essas questões diante dessa divergência e dessa conclusão da junta médica. Então, eu faço apenas esse destaque desses pontos que são os mais importantes e peço que o agravo seja desprovido e seja retomada a decisão de primeiro grau. Obrigado. O que se... Obrigado. Meu voto é pelo provimento do agravo, confirmando a medida liminar, antes deferida. Os demais julgadores concordam comigo, o julgamento é a unanimidade. Número 14. Agravo do instrumento 080, 24, 24, 81. Município de Natal e Francisco de Assis Cavalcante de Menezes e outros. Sou o relator. Algum advogado para sustentar neste processo? Nenhum advogado respondeu. Processo julgado virtualmente. Número 15. Agravo do instrumento 080, 36, 7197. Banco Santander. IM Indústria Alimentícia Limitada. Sou o relator. Algum advogado para sustentar neste processo? Sim, Excelência. Bom dia. Bom dia. Eu estou pela Indústria Alimentícia, empresa agravada, no caso. A parte agravada. Meu voto é pelo desprovimento do agravo do banco. De acordo? Sim, Excelência. Agradecemos da compreensão. Recurso agravo do instrumento desprovido à unanimidade. Muito obrigado. Bom dia a todos. Bom dia. Número 16. Agravo do instrumento 080, 44, 53, 07. Natália, Gabriele, Bento, Carvalho e outros, e Unimed Natal. Sou o relator. Algum advogado para sustentar neste processo? Sim, Excelência. Sim, Excelência. Pela agravante. E é agravada. As 2. Então, teremos 2 sustentações. Começamos com a parte agravante, por favor. Excelência, antes de começar a sustentação oral, gostaria de me certificar se a Procuradoria de Justiça vai emitir parecer oral ou vai dispensar, porque não consta nos autos. A Procuradoria não tem manifestado parecer nisso aí, doutor. Isso é a parte de condução do presidente, do relator do processo, não é do advogado. Se Vossa Excelência entender que há nulidade, ou se a Procuradora entender que há alguma nulidade porque não funcionou, ela emitirá parecer, mas é uma iniciativa dela, não pode ser do advogado. Perfeito, Excelência, mas a gente precisa se certificar, né? Senhor desembargador presidente, desembargador Ibanez, desembargadora Maria Zeneide, doutor Eduardo Pinheiro, doutor Diego de Almeida Cabral, doutora Renata pela Unimed, no momento minha ex-adversa, mas minhas saudações de respeito a Vossa Excelência. Trata-se de agravo de instrumento, Excelência, visando a reforma da decisão do primeiro grau, que houve indeferimento de concessão de medida liminar em razão da interrupção do tratamento na terapia comportamental ABA-DEMB em ambiente escolar e domiciliar.
Apesar de ser uma matéria já discutida reiteradas vezes nesse tribunal, eu insisto na defesa dos interesses da agravante, em razão, porque, para mim, está muito nítido, sobretudo ao ler os votos dos julgamentos anteriores, que esse tribunal se comporta no sentido de reconhecer a obrigatoriedade do plano de saúde, ora agravado, de conceder os tratamentos, no caso específico, aquelas pessoas com transtorno do espectro do autismo, mas em afastar, em casos específicos, a obrigatoriedade da extensão desse tratamento em âmbito domiciliar e escolar. E é muito interessante, desembargador Ibanez, que no voto de Vossa Excelência, propriamente dito, Vossa Excelência reconhece toda essa obrigatoriedade e se atenta ao ponto da assistente terapêutica ser um caráter pedagógico por essa questão dessa nomenclatura de ambiente escolar e domiciliar. Mas é preciso insistir para tentar reformular o entendimento, inclusive, que é o entendimento da desembargadora Maria Zeneide, que essa assistente terapêutica, o âmbito domiciliar, o âmbito escolar, o âmbito natural da pessoa com autismo, não se trata de uma terapia específica, ela é uma extensão do tratamento. A terapia Aba Denver, para aqueles que convivem de forma mais íntima com a coisa, né, é uma terapia comportamental. Então, os ambientes menos estruturados, ou seja, os ambientes estruturados são as clínicas, são os ambientes mais adequados para a aplicação dessa metodologia comportamental, né? O ensinamento, essa criança, no caso específico, de interação com os colegas, comando de regras, isso foge totalmente do âmbito pedagógico da coisa. Não há de se falar em metodologia pedagógica quando se tem um aplicador que ele é um braço da analista do comportamento. Ou seja, Vossa Excelência, inclusive, desembargador Ibanez, até ao final da sessão que nós participamos anteriormente, Vossa Excelência até se manifestou ao final da sustentação e dizer, não, eu não estou negando o tratamento, apenas entendo que não há de se falar em atendimento escolar e domiciliar. Só que como vamos fazer um comparativo quando se fala em Lei 9656, em resoluções da ANS, quando se trata, por exemplo, de um atendimento do home care. O que é o home care? O home care é uma medida de deshospitalização visando mitigar eventuais agravamentos de situações como infecção hospitalar, entre outros. O tratamento domiciliar, nesse caso, apesar de não levar uma nomenclatura de home care, mas ele é uma extensão do tratamento. Inclusive, essa matéria já foi até enfrentada pelo STJ no agravo interno do recurso especial 1756556, onde o ministro Raul Araújo foi muito claro em dizer que, além de não poder o plano de saúde limitar as obrigações naquelas patologias em que pesa o autismo, eu deixo muito claro, não ser uma doença, ser uma condição, é abusiva a cláusula que impede a extensão do tratamento em âmbito domiciliar, por exemplo, se for para a melhoria do paciente. Dessa forma, para o senhor ter uma ideia, desembargador Ibanez, o assistente terapêutico por si só, ele não sequer é contratado de forma direta. É feito diretamente na rede credenciada da própria Unimed Natal, no caso Intela. Esse programa ele é contratado pela analista do comportamento que tem suas assistentes terapêuticos. Eu vou dar um exemplo que pode parecer até um pouco bobo, mas um pouco óbvio. Mas eu preciso para poder fazer uma alegoria da situação para que eu possa, de forma mais direta, encenar essa situação. Quando nós fazemos o curso de Direito, por exemplo, nós temos uma cadeira chamada Prática Jurídica. Essa cadeira de Prática Jurídica, nós somos obrigados, inclusive, com o currículo acadêmico, a participar de audiências no próprio tribunal, audiências criminais, tribunais do júri, e nem por isso se perde o caráter pedagógico da situação. Não é porque o assistente terapêutico sai da clínica, desembargador Ibanez, que vai se perder o ambiente, o caráter clínico do tratamento.
Vejam só, uma criança, como é a maioria, o percentual dos pacientes com autismo são crianças, eles estão no auge da neuroplasticidade. Ou seja, esse tratamento ABA-DEMV já é comprovado cientificamente que a carga horária mínima deles são 15 horas, tendo outros de 20, 30 horas. Como é que você há de se imaginar uma criança passar 6 horas dentro de uma clínica para um tratamento que visa exclusivamente ensinamentos comportamentais, onde ele vai fazer pareamento com outras crianças atípicas? Como pode haver um ensinamento de um comportamento adequado, como, por exemplo, respeitar uma fila, quando tiver alguma crise sensorial, por exemplo, não morder um coleguinha, com outras crianças atípicas? Se algum de vossas excelências conhece alguma pessoa com transtorno do espectro autista, percebe, desde logo, que existem certas estereotipias, como balançar, colocar a mão aos ouvidos, alguns gritos. E eu vou falar, e eu gosto muito de repetir isso nas sessões, do meu próprio filho. O meu filho com autismo com 4 anos, se eu coloco ele dentro de uma clínica para ele passar 6, 7 horas por dia com meia carga horária dele, ele vai voltar de lá, doutor Diego. Não é falando de forma jocosa, de forma chula, mas ele vai voltar de lá com o pior de todo mundo. Porque o autismo, ele tende a copiar atos, falas, são chamadas ecolalias. Se você bota um autista, por exemplo, para assistir um desenho, ele fica repetindo aquilo. Como é que eu vou ensinar um comportamento a uma criança para ela se desenvolver para um futuro, se eu não estou aplicando o tratamento correto? É impraticável. Essa questão do lado pedagógico não se confunde. Assistente terapêutico em nada se confunde com mediador escolar. Em absolutamente nada se confunde. E é preciso que se abra os olhos disso, que a gente abra a discussão, o debate, que não é cabível, inclusive em sede de agravo de instrumento. Isso tem que ficar na dilação probatória, na instrução do processo propriamente dito. Mas não há de se falar em negar um tratamento em razão de um alegado caráter pedagógico sem ser. E eu volto a insistir, com todo respeito da vênia, doutor Ibanez. Mas não conceder o tratamento em âmbito escolar, em âmbito domiciliar, no âmbito natural da criança, sob o argumento de foge da responsabilidade contratual, é o mesmo que negar o tratamento. Porque existem pareceres de especialistas dentro do agravo, informando a função do assistente terapêutico. Então, se esse Tribunal de Justiça tem um entendimento protecionista, porque sempre foi assim. Agora, infelizmente, é preciso também trazer a realidade. Que o autismo virou um mercado. As pessoas não respeitam as crianças, as pessoas com transtorno de espectro autista, virando um mercado. A vulgarização das judicializações terminou nisso. Os desmandos de certas clínicas de Natal, por exemplo, finalizou nisso tudo. Judicialização por cima de judicialização, até que o judiciário, opa, o que está acontecendo? O que está havendo? Como é que você pula de 300, 400, 500 para 1.600 autistas dentro do Rio Grande do Norte sem justificativa? Não é o caso de se discutir aqui. Mas é preciso alertar. E eu vou repetir, sem medo de me tornar repetitivo, que sem um tratamento adequado, nós estamos fadando pessoas a se tornarem corpos vivos futuramente. Se o contrato do plano de saúde prevê a cobertura por CID-10 F84, inclusive com ampliação, é uma causa tão nobre, tão importante, que a própria ANS puxou a responsabilidade, ampliando na resolução 539,
a obrigatoriedade do plano em fornecer métodos e abordagens. E no comunicado 95/2022, a INS informa aos planos de saúde que, em caso de interrupção de tratamento que já estava sendo feito de forma judicial ou de forma administrativa, isso se configura negativa de tratamento. Portanto, desembargador Ibanez, como eu digo a Vossa Excelência, e gosto de repetir, porque gosto de enaltecer as pessoas, Vossa Excelência, reconhecidamente um julgador justo, Vossa Excelência tem a oportunidade de entrar para os anais da Casa do Tribunal de Justiça. Doutor Diego, que está estreando, doutor Eduardo, que vem já há algum tempo aí sentado na cadeira, de reconhecer um tratamento justo. E se a gente for falar, por exemplo, como já dito, em desequilíbrio econômico, desequilíbrio contratual não existe, não há de se falar nisso. Porque a mesma assistente terapêutica que não está indo para a escola é a mesma que está aplicando na clínica. É a mesma que está aplicando na clínica, é só negar o direito da agravante em ter um tratamento digno, um tratamento justo, que possa ser, inclusive, uma das poucas ou única oportunidade de ter um desenvolvimento a contento. Portanto, para encerrar, é o que eu quero deixar claro. Assistente terapêutico, o papel do assistente terapêutico é aplicar o programa da analista do comportamento nos seus mais variados ambientes. Clínico, domiciliar, escolar, os chamados ambientes naturais. A questão do escolar e domiciliar, doutor Diego, é apenas uma nomenclatura para o caso concreto. Eu vou dar um exemplo. O meu já fez Denver dentro do meu escritório de advocacia. Período de férias. A analista, vamos levar Pedro para o ambiente de trabalho do pai para saber conviver lá dentro. Então, não seria um ambiente de trabalho. Vamos supor que um de Vossas Excelências também tivesse um filho com espectro. Nas férias, analista, vamos fazer o planejamento para que hoje fulaninho vá ao gabinete do doutor Ibanez, visitar o trabalho do pai, saber conviver com as pessoas, se portar no ambiente, ser preparado para o mundo. Isso me dói na alma, precisar fazer essa sustentação oral. Porque você, como advogado, e assim, veja que doutor Artêmio, por exemplo, que é um decano da advocacia, que eu acho que eu estou diante dos maiores tribunos, e irmão dos maiores tribunos, que é o doutor Augusto Flávio Azevedo, do Rio Grande do Norte. Doutor Aureliano, que eu também conheço. Então, a gente precisa, me dói muito fazer esse tipo de sustentação oral, mas é uma causa que eu não vou desistir. Eu acredito que eu tenho aí para lá de 50 agravos tramitando no tribunal, vou sustentar em todos eles, porque eu preciso dizer, desembargador Ibanez, eu não posso me calar. Porque eu não estou defendendo um direito ingrato. Não estou defendendo um direito injusto. Eu estou defendendo um direito de pessoas que a sociedade, por si só, já cuida de colocar obstáculos. Eu estou defendendo o direito de pessoas que são fadadas a viverem num mundo sem inclusão. Portanto, considerando que o ambiente natural da aplicação do método trata-se tão somente de uma extensão do tratamento, o ambiente natural é o ambiente adequado, que é o ambiente menos estruturado para reações, para adequações de tratamento. É que a parte agravante pugna pelo conhecimento e provimento do agravo de instrumento, para determinar que a agravada se abstenha de interromper o tratamento. Veja só, desembargador, doutor Diego, esse ponto é muito importante. Plano de saúde nenhum. Doutor, seu tempo terminou. Pronto, plano de saúde nenhum oferece tratamento de forma gratuita e vinha sendo anteriormente. É o que se espera. Obrigado, doutor. Doutora Renata,
Nós estamos a manter o entendimento da Câmara pelo desprovimento do agravo. Vossa Excelência ainda quer falar mesmo assim? Não, não, Excelência. Obrigada. Eu deixo para sustentar no próximo processo. Obrigado. Recurso Obrigada. a instrumento desprovido à unanimidade. O número 17. Agravo do instrumento 080, 50, 51, 58. Arthur Coelho de Araújo e outros, Unimed Natal. Também sou o relator. É neste que Vossa Excelência quer falar? Isso, Excelência. Tem mais algum advogado que deseja falar neste processo? Doutora Renata, o pedido é só de Vossa Excelência e a matéria discutida neste é semelhante à discutida no que acabamos de julgar. A decisão também é a mesma, porque não poderia ser diferente, porque esse é o entendimento da segunda Câmara, pelo menos, que eu tenho conhecimento. Estamos mantendo o entendimento pelo desprovimento do agravo, de acordo? Ótimo, Excelência. Obrigada, de acordo. Tenham todos um bom dia. Bom dia, os dois recursos desprovidos à unanimidade. O próximo é o número 18, é o agravo do instrumento 081-34-3107, Flávio Pereira dos Santos e Francisco Soares dos Santos e outros. Continua o relator. Algum advogado para sustentar neste processo? Nenhum advogado, processo julgado. O número 19 é a apelação 0000-347-22, Plano Urbanismo Limitada. Sou relator. Algum advogado para identificar neste processo? Sim, Excelência. João Vitor Holanda, advogado da Apelante Plano Urbanismo. Eu voto pelo provimento do apelo, doutor João Vitor. De acordo? De acordo, Excelência. Agradecemos a compreensão. Muito obrigado. Recurso provido à unanimidade. O número 20 é a apelação 081-9367-31. Maria José Menezes da Silva, Alfredo José Nietzsche. Algum advogado, sou relator, algum advogado para sustentar nesse processo? Nenhum advogado, processo julgado virtual. 21. Apelação 082-148006. Francisco Emilson Dias de Castro, Unimed Rio Cooperativa de Trabalhos Médicos do Rio de Janeiro. Algum advogado para sustentar neste processo? Nenhum advogado, julgamento virtual. 22. Apelação 082-92-91-85. Macária Bezerra Fernandes e Banco Pan-Americano S.A. Sou relator. Algum advogado para sustentar neste processo? Julgamento virtual. 23. Apelação 085-78-42-70. Alex Nascimento Marques e Claro S.A. e outros. Sou relator. Algum advogado para sustentar neste processo? Tem um advogado. Respondeu o processo julgado. Número 24. Agravo instrumento 080, 17, 75, 19. Unimed Natal, Moacir Alves de Souza. Relator, desembargador Eduardo. Algum advogado para sustentar neste processo? Sim, Excelência. Doutora Andressa? Isso. Pela parte da Unimed Natal. Que é a parte agravante, certo? Isso, Excelência. Tem até 15 minutos, doutora. Tudo bem. No presente caso, versa sobre o fornecimento de medicamento para tratamento de câncer. No caso, o medicamento pleiteado pelo agravado é um medicamento experimental, ou seja, um medicamento off-label, fora do previsto na bula. Sendo assim, ao requerer, no juízo de primeiro grau, foi deferido a liminar para que a Unimed Natal custeasse o tratamento. Ocorre que a Unimed Natal, enquanto executora de serviços de plano de saúde, muito se preocupa no fornecimento de medicamentos que estão do caráter experimental, fora do que está previsto na bula,
vista a ausência de estudos técnicos que justifiquem o fornecimento de tal fármaco. Assim, por ser fora das hipóteses previstas, se torna uma verdadeira arma para que o beneficiário utilize de algo que talvez até nem cure a patologia que ora lhe agrava, né? A Unimed Natal não pode ser compelida a cobrir despesas de tratamentos assim que não possuem eficácia comprovada, tanto é que, além de estar fora do rol, também existe exclusão da cobertura prevista na cláusula 5 do contrato. Como dito na sustentação que citei das estéticas, existem também agora recente entendimento do STJ quanto à fixação da tese da taxatividade do rol. Tanto é que também, ao proclamar o seu voto, o ministro Luiz Salomão falou que a taxatividade do rol é fundamental para que se dê o funcionamento adequado do sistema de saúde suplementar, garantindo a proteção, inclusive, dos beneficiários, visto que eles poderão ser prejudicados no custeio de tratamentos fora da cobertura e ainda de alto valor, como é o presente caso. Nesse sentido, eu reitero os termos do agravo e peço provimento para desobrigar a Unimed Natal no fornecimento de medicamento off-label, ou seja, fora do previsto na bula. Desde já eu agradeço pela atenção, excelência. Obrigado, doutora. O voto do relator pelo desprovimento do agravo e fica decidido à unanimidade. Obrigada, bom trabalho a todos. Obrigado. Próximo processo é o 25, agravo instrumento 081, 32, 26, 75. Brasseves Petróleo Limitada, José Milton Pereira dos Santos, CPP. Embargador Eduardo Pinheiro é o relator. Algum advogado para sustentar nesse processo? Nenhum advogado. Julgamento virtual. 26. Apelação 081, 74, 80, 31. Central Park Condomínio Clube. Ecocil Incorporações S.A. Embargador Eduardo Pinheiro é o relator. Algum advogado para sustentar nesse processo? Nenhum advogado respondeu. Processo julgado de forma virtual. 27. Apelação 081, 96, 51, 63. Gilvan de Souza Galvão Júnior e outros. Vertical Engenharia e Incorporações Limitada. Continua a relatoria do doutor Eduardo Pinheiro. Algum advogado para sustentar nesse processo? Sim, excelência. Bom dia. Tiago Simonetti, por Gilvan e Cíntia. Gilvan e Cíntia são os apelantes. Apelantes e tem um adesivo, excelência. Apelantes não, somos apeladas, a gente está pelo adesivo, está apelando no adesivo. Tá, deixa eu ver aqui como é o voto do relator. Um instantinho só, doutor. Pois não. O voto do relator está no seguinte, eu vou dizer o voto do relator e Vossa Excelência decide se quer continuar fazendo a sustentação oral. Nego o provimento ao recurso da Vertical Engenharia e Incorporações Limitada e dou parcial provimento ao apelo interposto por Gilvan Souza Galvão Júnior e outra para reformar a sentença e definir que o termo inicial de correção monetária quanto aos valores objeto da instituição seja a partir dos respectivos desembolsos, mantendo a sentença nos demais pontos. E acrescenta os honorários recursais em 2%. Satisfeito, excelência. Satisfeito? Satisfeito. Então, processo julgado dessa forma, à unanimidade. Obrigado, doutor. Ok, obrigado. Eu estou vendo que ainda temos advogado, não sei se são os processos que o desembargador Vigílio é relator e não entraram na pauta de hoje, porque ele continua de férias. E o desembargador Vigílio voltará na próxima semana e estará presente na sessão virtual no dia 2 de agosto. É o meu, excelência. É o meu. Então, muito obrigado, um bom trabalho. Todos os processos de relatoria de desembargador Vigílio com sustentação oral serão incluídos na sessão do dia 2 de agosto. Será presencial também, no mesmo horário. Eu estou fazendo mais uma tarefa, aquela missão. Agradeço pela mensagem que recebi de Vossa Excelência, viu?
faz parte da De coração. É isso. Muito bem conduzido. Parabéns pela presidência, desembargador. Bom trabalho. Um abraço. Concluímos o julgamento virtual. Estou vendo ainda advogado presente. Algum processo, doutor? Alguma coisa? Doutor Aureliano. Bom dia, excelência. É sobre um agravo de 0800-667-52-2022, um agravo de instrumento. Ele está na pauta de hoje? Sim, eu preenchi o formulário ontem. Desembargador Ibanez, número 1. É o número 1, eu chamei, Vossa Excelência não respondeu. Eu entrei às 8h10, porque estava dando problema aqui no Teams. Começamos às 8, doutor, começamos às 8, mas o recurso foi desprovido. Não sei se Vossa Excelência advoga para qual das partes, mas o julgamento Sou agravante. foi desprovido, então, doutor, unanimidade. Excelência, obrigado. Ok, declaro encerrada, então, a sessão jurisdicional. Passamos à sessão administrativa. Leila, por gentileza, as homenagens aos aniversariantes, tradicionalmente fazemos, e algum voto de pesar, se infelizmente tivermos que fazer. Veja os nomes e Ok, desembargador. nós mantemos. Na matéria administrativa, eu não tenho nenhuma comunicação ou proposição. Desembargadora Zeneide. Não tem, senhor presidente, é exatamente o falecimento aí do filho, do doutor Aldemir, que é o secretário de Planejamento, que nos recebe com tanta fidalguia e recebeu aí um menino de 23 anos, né, saudável e que teve um infarto, né, fulminante. Gostaria de fazer esse registro. Tá. Aprovada a proposição, à unanimidade, faremos as comunicações devidas. Doutor Eduardo. Eduardo, nenhuma proposição ou algo semelhante. Doutor Diego. Presidente. Presidente, eu só queria agradecer a esse momento de ter compartilhado com vocês esses momentos na Câmara. Eu estou me despedindo da segunda Câmara com o retorno do desembargador Vigílio e fico à disposição para qualquer outro evento ou tarefa que possa incumbir aqui. Desembargador Zeneide. Pois é, presidente, eu tenho uma questão de ordem a ser arguída. Esse processo 080-2011-68-22, o desembargador Amaury entrou dizendo da prevenção dele, mas no dia que ele entrou foi exatamente, a gente já tinha julgado. Então, aí tem que, né, anular, porque realmente o pedido chegou no dia da sessão em que foi julgado esse processo. Tá. Então, registre, Leila, a questão 080, para anular o 20, julgamento 11, 68. proferido neste processo e devolve ao gabinete que remeterá ao desembargador Amaury. Doutor Diego, prazer enorme tê-lo aqui conosco nessa temporada, né? Porque foi uma temporada aí e sua presença foi importantíssima para nós. Foi um prazer também tê-los aqui conosco e fica aí registrado aí com sua agenda que periodicamente Vossa Excelência é convocada aqui para substituir ou para ampliar o quórum e decidir aqui, porque às vezes a gente fica na dúvida, não acerta a decisão, e Vossa Excelência vem e acerta e resolve. Muito obrigado, doutor Diego, pela participação conosco. Eu acho que também deverá ser a última sessão da nossa procuradora, não é isso, doutora? Para este mês, né? Porque a doutora Miriam... Para esse mês, isso. Ela tira uma sériezinha, quando abusa de nos ver aqui, aí fica um período fora e depois retorna. Mas quando for retornar, será muito... Não, excelente. É sempre um prazer renovado a beberar dessas lições dos senhores desembargadores. E realmente é a minha última sessão, que as próximas serão virtuais, né? Desse mês. Okay. Um abraço para Miriam. Doutor Diego, faço minhas as palavras do desembargador Ibanez, viu? Muito obrigado, doutor Eduardo. Agradeço demais o aprendizado desses dias aqui com todos. Também, doutor Diego. Para dizer que eu não falei nada. A gente sempre está se cruzando ali. Verdade, desembargador. Bem-vindo à segunda Câmara. Muito obrigado. Deixamos o seu lugar reservado aqui. Um abraço a todos, boa semana. Encerramos então a sessão de hoje.